Todas as ilhas do Pacífico fizeram parte um dia do enorme continente de Mu, que, como Atlântida, foi devastado por um cataclismo há cerca de 12 mil anos e submergiu, levando consigo uma civilização de 200 mil anos e 60 milhões de pessoas. Esta foi a mãe pátria do homem, o Império do Sol, que fundou colônias na América do Norte e no Oriente, muito antes das tribos de nômades se fixarem na Mesopotâmia. É esta a origem de tantas ruínas intrigantes e das muitas lendas e símbolos idênticos presentes em povos dos mais distantes lugares. Esta é a nação cuja história o coronel James Stewart descobriu decifrando com a ajuda de um sacerdote Rishi as tabuinhas sagradas de um templo na Índia, grafadas na mais antiga escrita humana já conhecida, e corroborando sua interpretação com provas de milhares de outras tabuinhas coletadas em todo o mundo. Este admirável pesquisador britânico apresenta um dos mais fascinantes relatos da humanidade e a história de sua própria criação. O continente perdido de Mu. Refutações de James Churchward. Em 360 a.C., o filósofo grego Platão mencionou pela primeira vez Atlântida. Segundo seu relato, haviam 3 grandes continentes entre as atuais massas terrestres. Eles seriam Atlântida, localizada no Oceano Atlântico, Lemúria, localizada em parte nos oceanos Índico e Pacífico, e Mu, que estava localizado no Pacífico ou no Oceano Atlântico. Mu, assim como Atlântida e Lemúria, é considerado um antigo continente lendário que entrou em colapso devido a um cataclismo. Suas descrições e pesquisas ainda são consideradas obscuras pela ciência, que diz haver falta de fontes confiáveis. Porém, estudos recentes especulam que sua existência esteja ligada à região submersa da Nova Zelândia, intercalando com a Austrália. Acredita-se que desta massa de terra submersa tenha restado apenas regiões como a Nova Zelândia e a Nova Caledônia. Nos contos de Platão, Atlântida era uma potência naval localizada para lá das colunas de Hércules, e conquistou muitas partes da Europa Ocidental e África, 9.000 anos antes da Era de Solon, ou seja, aproximadamente 9.600 anos antes de Cristo. Após uma tentativa fracassada de invadir Atenas, Atlântida afundou no oceano em um único dia e noite. Assim diz Platão. Estudiosos disputam se a história de Platão foi inspirada por antigas tradições. A possível existência de Atlântida foi discutida ativamente por toda a antiguidade clássica, mas é normalmente rejeitada e ocasionalmente parodiada por autores atuais. Alan Cameron afirma que só nos tempos modernos é que as pessoas começaram a levar a sério a história de Atlântida, pois ninguém o fez na antiguidade. Embora pouco conhecida durante a Idade Média, a história de Atlântida foi redescoberta na Idade Moderna. A descrição de Platão inspirou trabalhos utópicos de vários escritores da Renascença, como Francis Bacon, em A Nova Atlântida. Atlântida ainda inspira, desde a literatura da ficção científica, gibis ao cinema. O seu nome tornou-se uma referência para todas e quaisquer suposições sobre avançadas civilizações pré-históricas e continentes submersos. Lemúria é o nome de um suposto continente perdido, localizado no Oceano Índico ou no Oceano Pacífico. A ideia teve início no século XIX, pela hipótese geológica do catastrofismo, mas desde então tem vindo a ser adotada por escritores do ocultismo, assim como pelo povo Tamil da Índia. Relatos sobre Lemúria diferem quanto à maioria dos pormenores. No entanto, todos partilham a crença comum de que o continente existiu na pré-história, mas afundou no oceano devido a alterações geológicas. A maioria dos cientistas considera hoje continentes submersos uma impossibilidade física. No entanto, a variação do nível médio dos mares ao longo das sucessivas eras do gelo tem exposto porções de terra antes desconhecidas.
Lemúria, embora amplamente desconsiderada pela teoria das placas tectônicas e pela existência de outros continentes submersos, ainda visíveis no fundo dos oceanos, vive no imaginário de muitas pessoas. Dizem que os índios nativos americanos são descendentes dos lemurianos, assim como certas tribos da Turquia, os aborígenes e a população de Madagascar. E de acordo com Helena Petrovna, situa-se nos oceanos Índico ou Pacífico. Para Blavatsky, os lemurianos são a terceira raça da raiz, o que os torna realmente antigos, superados apenas pelos eteriais e hiperbóreos. Ambos não tendo descendentes vivos hoje. Curiosamente, de acordo com a Madame Blavatsky, a quinta raça seriam os arianos, os quais têm descendentes vivos e que agora estariam na casa de 1 milhão de anos. De acordo com a teosofia tradicional, o povo de Lemúria eram de pele escura e uma raça amorosa e simples que coexistia pacificamente com os animais ao seu redor. Quando seu continente lentamente começou a afundar como resultado de tantas erupções vulcânicas, os lemurianos se dispersaram, colonizando as Índias Orientais, o Sul e a África. Zoólogos dizem que há muitas evidências dos oceanos Índico e Pacífico e que suas descobertas através da colheita de dados da fauna de Madagascar mostram semelhanças surpreendentes pelo fato de pertencerem não só à África, mas também à Índia. Na visão de muitos desses pesquisadores, em um passado distante houve uma faixa de terra que permitiu que os lêmures, abundantes hoje em Madagascar, pudessem ter chegado ali. Existem muitas outras teorias que falam de Lemúria, incluindo que, com o passar do tempo, ela se tornou a raça ariana na Índia e inventaram o sânscrito. Outras dizem que os maores da Nova Zelândia chegaram de um continente chamado Riva e se fixaram na Ilha de Páscoa. No cataclismo, esses maores teriam sido os únicos sobreviventes. Todo o restante se perdeu, destruídos por ondas e maremotos gigantescos. Lemúria e Mu também são ditas serem o lar de dragões, e o momento em que o homem começou a se afastar dos aspectos selvagens e começou a evoluir. Outras teorias mais excêntricas pertencentes a Madame Blavatsky afirmam que os lemurianos eram gigantes. Todas as ilhas do Pacífico, isoladamente ou em arquipélagos, faziam outrora parte do continente de Mu, que foi devastado há cerca de 12 mil anos por um cataclismo. Tremores de terra e erupções vulcânicas destruíram uma civilização inteira e as águas do Pacífico submergiram uma população de mais ou menos 60 milhões de habitantes. As ilhas de Páscoa, Tahiti, Samoa, as ilhas Cook, Tongas, o arquipélago de Marshall, as ilhas Gilbert, as Carolinas, as Marianas, o Havaí e as ilhas Marquesas são tudo o que resta deste imenso continente, cuja existência é confirmada por inúmeras lendas hindus, chinesas, birmanas, tibetanas e cambojanas, bem como pelas tabuinhas, inscrições e símbolos descobertos no Yucatán e América Central, ou nas ilhas oceânicas, sem falar nos vestígios pré-históricos da América do Norte, as obras dos filósofos da Grécia Antiga e as inscrições dos antigos egípcios. Todos esses escritos provam que este grande continente existiu e que foi nele que o homem fez o seu aparecimento sobre a Terra há 200 mil anos. O continente de Mu é o Jardim do Éden mencionado na Bíblia. Quando da destruição de Mu, sua população era extraordinariamente civilizada e seus progressos científicos ultrapassaram tudo o que podemos conhecer atualmente, o que não é de se admirar, considerando que este povo tinha 200 mil anos de existência, ao passo de que o conhecimento científico de nossa era não vai além de 500 anos. As grandes civilizações dos antigos impérios orientais, como Babilônia, Índia e Egito, não eram senão os últimos lampejos da civilização de Mu, seus rebentos que pereceram quando ele desapareceu. O Jardim do Éden não ficava na Ásia, mas sim sobre o continente atualmente submerso no fundo do Oceano Pacífico.
As narrações bíblicas da criação, os 7 dias e as 7 noites, não tiveram origem nas margens do Nilo, nem no vale do Eufrates, mas sobre o continente desaparecido chamado Mu, a mãe pátria do homem. Estas afirmações foram provadas com documentos complexos e descobertos graças ao auxílio de tabuinhas sagradas da Índia, há muito tempo esquecidas, e através de vários documentos escritos provenientes de diversos países. Todos se referem a esta nação estranha de 6 milhões de habitantes, que há 50 mil anos fundara uma civilização superior à nossa em muitos aspectos. Os símbolos são uma das bases da divisão de técnicas de pesquisas da arqueologia. Como todas as outras ciências antigas, a arqueologia, tem uma nuvem escura sobre si e se tratando de Mu. Quando este continente afundou e a primeira civilização foi exterminada, apenas remanescentes de sua existência foram deixados aqui e ali, dos quais novas civilizações se desenvolveram. É muito provável que os povos antigos remanescentes da destruição de Mu começaram a se espalhar. Com o passar do tempo, eles degeneraram tanto na ciência e na religião que os ensinamentos da primeira grande civilização foram modificados, adaptados e finalmente esquecidos, transformando-se em mitos e lendas. Muitas das sombras deste passado permanecem em vestígios isolados que hoje fazem parte de culturas distintas nas quais estes foram introduzidos. James Stewart diz que, em tempos atuais, há muitos escritores ditos eruditos que dão significados a símbolos que são puramente míticos, o que resulta, obviamente, em interpretações completamente equivocadas do início de nossa civilização, teorias completamente errôneas. O resultado é que a ciência se transformou em uma era de teorias. Teorias são feitas baseadas em fatos e vestígios colhidos. O fato não pode ser um fato a menos que suas teorias malucas provem o contrário. Quanto mais obscura e bizarra uma teoria, mais é cientificamente pensada ser irreal. Mas, ironicamente, hoje vemos teorias tão absurdas que não encontramos bases sólidas para crermos nelas, mesmo que elas tenham sido aceitas pela ciência. Isso porque existem teorias na ciência que você precisa quase ser um religioso para poder acreditar nelas. Ou seja, precisa ter fé, pois a mesma ainda é apenas uma teoria sem comprovação. Nesta ótica, percebemos que a ciência não se difere muito da religião. Na verdade, elas são irmãs que seguiram caminhos diferentes. Apesar de tudo isso, na maioria das vezes, tais teorias são aceitas como verdades pela ciência. Muitos dos símbolos usados pelos maçons são derivados de culturas muito antigas e desconhecidas. Eles perderam seu significado original ao longo de milênios. Os maçons sabem que estes símbolos eram considerados sagrados em um passado distante, sendo usados agora em suas cerimônias religiosas. James Stewart diz que é vago na memória do homem quando o estudo da arqueologia teve realmente início. Para ele, os que chamam a si mesmos de arqueólogos são, na verdade, escavadores de restos mortais de homens que viveram, digamos, 5.000 anos atrás. Estes restos são, na verdade, cronologicamente falando, de ontem, comparados à extensa história da humanidade. Por que, então, a maioria dos arqueólogos não aceitam datações de 15.000 anos ou mais, se a evidência astronômica de tais datas podem ser provadas? Isso incluiria a história da humanidade desde seu real início, datando de mais de 200.000 anos. No entanto, para a maioria, isso soa como irreal e utópico, pois não conseguem ver um mundo além de 12.000 anos. A estrutura mais antiga aceita pela ciência hoje são as ruínas de Göbekli Tepe, que se supõe terem 12.000 anos. Na visão de James Stewart, a Bíblia que Moisés nos apresenta, de fato são as escrituras sagradas e divinamente inspiradas, contendo uma ciência além da compreensão humana.
Nada parece perdido para sempre, pois, em várias partes do mundo, são recuperados restos de escritos antigos que, quando unidos, nos fornecem uma grande parte da compreensão dos escritos sagrados antigos originais, os quais datam do tempo de Mu. O que é recuperado nos dá o relato da criação, incluindo a do homem e da mulher, os movimentos de todos os corpos celestes, o universo, as forças que estão controlando esses movimentos e a fonte dessas forças. Também a origem da vida e o que é a vida, a causa das mudanças necessárias nos tipos diferentes de vida e do desenvolvimento da Terra, com os seus vários fenômenos geológicos, os quais foram a causa de sua destruição. Finalmente, a pedra de sustentação da Terra, o próprio homem. Schur também diz que há uma palavra que frequentemente aparece na Bíblia e que é mal compreendida. Esta é nada mais, nada menos do que a palavra milagre. Para ele, o que parece milagroso é devido à nossa ignorância e esquecimento. Esses milagres, na verdade, seriam fenômenos produzidos pelo exercício da própria força espiritual do homem, dada a ele em sua criação. Se olharmos por esta ótica, mestres como Jesus disseram isso na frase: "Se tiverdes fé, movereis montanhas". A Bíblia diz que esta força foi dada ao homem para capacitá-lo a governar a terra. No passado, mestres usaram esta força espiritual que hoje chamamos de fé. Muitas das vezes, as obras destes homens não eram compreendidas pela maioria das pessoas e eram vistas como milagres. Mestre é um antigo termo comumente usado para se referir àqueles que haviam dominado o uso de suas forças espirituais, ou como chamamos hoje, fé. Assim, percebemos que, para a ciência atual, o termo milagre nada mais é do que algo irreal, porque não pode ser testado. Mas esta força existe no homem desde seu início. A nossa civilização perdeu esses conceitos através do tempo. Muita coisa está além dos nossos supostos testes científicos. A antiguidade está cheia de descobertas que desafiam a ciência. E esta, ao lidar com tal situação, geralmente cria teorias que possam vir a se enquadrar no que chamam de cientificamente correto. A religião atual é uma sombra do que foi em um passado muito distante. O homem sempre buscou responder suas dúvidas interiores, pois nós temos a sede de conhecer quem realmente somos. A ciência faz o mesmo, mas com técnicas físicas medíveis e controladas. Mas até que ponto o mundo e as respostas que buscamos são físicos e controlados? Indubitavelmente, sabemos que existem coisas intangíveis e que não podem ser medidas, processadas ou analisadas da forma como a ciência moderna o faz. O que percebemos com isso é que a história de Mu, Atlântida e Lemúria perpassaram muitos milhares de anos até chegar a nós. A vida humana é um breve sopro de no máximo 70 anos. Quantos segredos estão soterrados, inundados e perdidos pelo vasto mundo em que vivemos por incontáveis milênios? Com certeza existe a história perdida, aquilo que se desmanchou devido ao longo tempo desde seu ocorrido. Sem estas respostas, só cabe à nossa limitada ciência deduzir e criar suas próprias teorias. Com certeza, o grande continente de Mu ainda vive em nossa consciência primitiva, nas eras em que o mundo foi maior do que é hoje, onde grandes monumentos foram erigidos, isolados hoje em ilhas remanescentes desta grande destruição. Mu, Lemúria e Atlântida não são meras lendas, elas foram reais e escondem os grandes mistérios perdidos das civilizações da antiguidade. Continente perdido de Mu.